Olá, meu nome é Vivian, sou professora de Geografia e hoje eu vou lecionar a aula sobre clima, fatores, elementos e impactos naturais. Bom, primeiramente, para começar a falar sobre clima, é importante a gente destacar a importância dessa aula, não só, porque é uma das matérias mais cobradas em concurso e em provas de vestibular, como Enem, FUVEST e tantos outros, porque simplesmente é um dos elementos mais importantes da vida, É aquilo que permite, por exemplo, que tenhamos, enquanto espécie, a sobrevivência. Dependemos um panorama geral sobre climatologia. Primeira coisa, a diferença entre tempo e clima. A diferenciação entre os fatores e elementos climáticos é bem importante, porque mesmo eles sendo bastante similares, eles não se resumem um ao outro. Fatores climáticos é uma coisa, para começar, a diferença entre clima e tempo atmosférico. A principal diferença é que o tempo ele é momentâneo, tanto que quando estamos assistindo o jornal e tem uma previsão do tempo, o que a gente na verdade está tendo naquele momento é uma probabilidade estatística de termos tempos sequentes. Um exemplo: a probabilidade é que amanhã o tempo fique nublado. Amanhã. Isso não significa que isso vai se estender por mais dias, ou semanas, ou anos, meses e daí por diante. O tempo é algo que muda ao longo do dia. Inclusive, é muito comum a gente ser pego de surpresa pelo tempo. Saímos de casa, está fazendo um tempo chuvoso. Ao longo do dia, a temperatura se eleva e no final do dia estamos sentindo bastante calor. E à noite esfria novamente. Isso é comum, principalmente em alguns estados do Brasil, onde a variação do tempo é muito grande ao longo do dia. E assim, não variação só de temperatura, mas de elementos climáticos, como sol, nublado, chuvoso. Isso são características temporais que mudam de forma bastante rápida, de forma momentânea. Quando a gente fala em clima, a gente está citando algo que tem uma continuidade. São os tempos que, de forma contínua, são estudados em torno de 20, 30 anos. E aí a gente consegue compor um panorama climático. Isso é diferente de você citar o clima equatorial e dizer que é um clima chuvoso. Não significa que o tempo
para a gente iniciar aqui a conversa. A outra questão é por que estudar clima é tão importante, porque é uma questão que se repete tanto em concursos na área de geografia, na área também de biologia, e tem uma resposta bem simples para isso, né? Que a sociedade é completamente dependente do clima. A agricultura, que é a nossa base de subsistência humana, depende das condições climáticas. De condições climáticas que sejam propícias para determinados cultivos, de alterações, análise de alterações, como por exemplo excesso de chuva, escassez de chuva e como isso pode afetar a produção agrícola e a criação de animais. A questão do nosso próprio modo de vida, eu sempre cito, né, o quanto o clima influencia o espaço geográfico. Se você for para um país muito frio, existem características no estilo de vida dessas pessoas que, obviamente, será influenciado pela característica climática, como comer comidas quentes, muitas vezes comidas líquidas em papa, como purês, mingaus, coisas que esquentam por conta do frio. Bebidas quentes também, como por exemplo chocolate quente, café quente, bebidas alcoólicas consideradas com teor alcoólico mais forte para aquecer, como por exemplo vodka, uísque e outras coisas, como os esportes. Esportes mais predominantes em lugares frios, são esportes que às vezes estão ali associados à ocorrência de neve, à ocorrência de gelo, como por exemplo hóquei no gelo, patinação no gelo. Então tem toda uma caracterização do estilo de vida que é moldado segundo o clima. Assim como quando você vai para um lugar que é muito quente, normalmente as roupas utilizadas são roupas mais leves, roupas às vezes que conseguem minimizar o calor por conta das cores, ou roupas mais decotadas, mais curtas, mais frescas, com tecidos apropriados para essa característica climática. As casas, quando você mora num lugar muito quente, é comum que uma preocupação quando você compra casa é a posição do sol. Se o sol é da manhã ou se o sol é da tarde. Porque se o sol for da tarde, tem, né, uma ocorrência de calor ao longo do dia muito mais intensa. Então a sua casa vai ser muito mais quente. E isso causa uma desvalorização patrimonial, uma desvalorização imobiliária. Isso se torna uma preocupação que culturalmente não vai afetar os países
E aí a gente chega na parte mais pragmática, né? Quais são os elementos do clima? Elementos do clima são conceitualmente aquilo que vai caracterizar um clima, como por exemplo a temperatura. Se ela é elevada, se ela é mediana, se ela é muito baixa. A pressão atmosférica, que é o peso do ar sobre a superfície terrestre, que vai influenciar, por exemplo, a formação dos ventos e inclusive a disponibilidade de oxigênio para as áreas que têm maior ou menor pressão atmosférica. A umidade, que é essencial para que seja possível a gente entender, né, o ciclo hidrológico. A umidade, ela já é um passo onde a água, entrando em processo de evaporação, ela entra no seu estado de vapor e aí ela passa para a condensação e pode de novo voltar a ser chuva. Então ela é crucial para a formação de nuvens e das próprias, né, chuvas, precipitações. A precipitação, que é a condensação de vapor d'água e que vai resultar em diversos tipos diferentes de precipitações, que pode ser em chuva, neve ou granizo. E os ventos, que são movimentos gerados por diferentes pressões, transportando umidade e calor. Isso vai ser fundamental para a gente conseguir caracterizar os climas. Quando a gente caracteriza um clima, a gente sempre vai pelo menos usar 3 fatores desse daí. E tem um quarto que não entrou, mas que é a amplitude térmica. A amplitude térmica, ela também é um elemento do clima, só que ela aparece em todos. Então, o que modifica é se ela é muito elevada ou se ela é pouco elevada. A amplitude térmica é a diferença entre a máxima e a mínima ocorridas em um dia. Climáticos. Bom, como conceito prático, né? Ainda falando de elementos do clima. Temperatura é a medida de graus que pode ser de calor ou frio de montanha, sendo um dos elementos do clima. É influenciada pela incidência solar e vai variar de acordo com a latitude por conta dessa incidência solar e de outros fatores geográficos que vamos ver mais adiante. Exemplos disso: Manaus, no Amazonas, mantém temperaturas elevadas durante todo o ano, que chegam a médias de 27 graus Celsius, devido à sua proximidade com a linha do Equador. Campos do Jordão, em São Paulo, já vai ser bem diferente, vai ter temperaturas mais baixas, muito mais amenas durante todo o ano. E isso vai ser uma relação direta com um outro fator climático, que é a altitude. Campos do Jordão se encontra em uma altitude elevada de mais de 1.000 metros. Então, por conta disso, a altitude vai influenciar essa temperatura ser mais baixa. A cidade, por exemplo, de Yakusha, que na verdade, inclusive, tem
tem vários, né, programas no YouTube sobre essa cidade, que chega até a menos 70 graus Celsius durante o inverno, é a cidade que já registrou as temperaturas mais baixas do mundo. É uma cidade ali próxima à Sibéria, no norte da Rússia, aonde você tem temperaturas muito, muito baixas, mais baixas até do que no Polo Norte e no Polo Sul. E aí alguns fatores climáticos vão intensificar esse frio que é, assim, drástico nessa cidade, com, né, registros mais baixos de todos. Eu lembro que quando eu vi um documentário sobre, né, o frio de Yakutia, uma das coisas que mais me despertou assim o interesse de pensar o quanto o clima influencia a nossa vida, né? Desde as formas mais básicas até as questões mais fundamentais, é que o youtuber que tinha ido fazer a reportagem disse que a primeira coisa que ele descobriu quando chegou na cidade, no aeroporto ainda, é que não podia usar óculos que a armação fosse de metal. Só era possível usar óculos com armação de plástico, né, ou de acrílico. E aí a explicação é que o metal, ele o estilo de vida das pessoas. Sobre a pressão atmosférica, isso é muito notório quando a gente sobe até mesmo uma serra. Ou, por exemplo, quando a gente está no avião e ele vai decolar. A gente sente a pressão atmosférica principalmente pelo nosso ouvido. Então a gente tem aquela sensação, né, de estar ali ficando meio que surdo, como se tudo estivesse em silêncio, é porque a pressão está alterando. Isso também acontece quando a gente mergulha. A pressão sempre é maior para baixo e ela sempre é menor para cima. Então, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. É sempre inversamente proporcional. Quanto menor a altitude, quando estamos abaixo do nível do mar, maior a pressão atmosférica. Eu estava também vendo no documentário, né, falando sobre mergulho.
E aí era alguma das instruções mais básicas para quem faz mergulho em grandes profundidades, né? Mais de 50 metros de profundidade. Era que a pessoa nunca pode descer completamente na vertical. Ela precisa, na verdade, fazer de forma gradativa, né? Em linha paralela, para que o ouvido consiga, né? Para que os tímpanos, para que o nosso sistema, né? Consiga se adaptar à mudança de pressão atmosférica. Então isso tudo é muito importante, não só para o nosso estilo de vida, mas para a gente também compreender como alguns fenômenos atmosféricos vão se formar. As zonas de pressão, zonas de alta pressão são zonas anticiclone, tendem a ter tempo estável e seco, enquanto as zonas de baixa pressão são zonas de ciclones, o que favorece, por exemplo, a formação de nuvens e de precipitação. Aqui temos algum exemplo, como por exemplo La Paz, na Bolívia, que é uma cidade que, por estar numa altitude muito elevada, mais E no caso, a umidade também vai influenciar o cotidiano das pessoas. Eu viajei 2 vezes para uma região do Brasil onde a umidade é muito presente, que no caso foi a Amazônia. Eu viajei para o Pará e viajei para o Amazonas. E nessas 2 viagens eu descobri que, como a ocorrência de chuva ela é diária e as pessoas sabem que quando isso acontecer, né, vai ser um transtorno para determinadas atividades, as pessoas marcam para se encontrar antes ou depois da chuva. Então isso é incrível, né? E no caso da Amazônia, esse 90% de umidade se deve à presença da maior floresta equatorial do mundo, que é a floresta amazônica, que na verdade realiza o processo de evapotranspiração, e esse processo ele é extremamente importante para a devolução dessa água, né, dessa umidade que é retida pelas plantas para a atmosfera. É por isso também que a floresta vai ser essencial e a preservação dela para que continuemos, né, para que seja possível continuar tendo ciclo hídrico e a ocorrência de chuvas no mundo, como por exemplo os rios voadores. No caso do Atacama, que é a região com menor, né, a menor ocorrência de umidade do mundo, você tem menos de 1%. Isso faz com que o céu, a visibilidade do céu seja incrível, o que atrai turistas para o Atacama todos os anos. E também faz com que essa região seja escolhida para a visibilidade da astronomia de vários aparelhos, né, de vários, não é binóculos, né, de vários instrumentos que possibilitam ver o céu, ver o sistema solar
e as galáxias a partir do posicionamento dessa região, onde a visibilidade é melhor do que em qualquer lugar do mundo. Com relação ao litoral, a gente tem uma ocorrência de chuva bem ok por conta da chegada dessa umidade a partir dos oceanos. Claro que não é em todo o litoral do mundo, isso vai depender muito das correntes marítimas que passam pela região, mas no geral as regiões que estão no litoral, por exemplo, do Brasil, tem uma ocorrência ali de chuvas de umidade elevada. E o sertão, que vai ser uma região ali do semiárido, bastante seca, com pouquíssima umidade, o que vai influenciar na escassez hídrica. E em relação às precipitações, existem 3 chuvas que são as mais comuns e que são as mais cobradas em concurso. Chuvas orográficas, chuvas convectivas e chuvas frontais. As chuvas orográficas também são chamadas de chuvas de relevo, e elas são causadas quando as nuvens, o ar, ele acaba encontrando uma barreira montanhosa. Não precisa ser montanhosa, mas uma barreira de relevo, como é o caso, por exemplo, do Planalto da Borborema, no Nordeste. Quando isso acontece, ou por exemplo a Serra do Mar, no litoral paulista e fluminense, quando as nuvens encontram essa barreira, acaba ocorrendo precipitação no local onde elas não conseguem transpor o relevo. No caso do Nordeste, uma das regiões que mais tem chuva orográfica é o Agreste. As chuvas chegam pelo litoral nordestino, no caso, pela zona da mata, e acaba que essas nuvens carregadas de umidade, elas quando encontram, quando se chocam com esse planalto, elas não conseguem transpor ele. Então acaba que a precipitação ocorre nessa região devido a essa barreira orográfica. E em compensação, em contraposição a essa situação, no lado oposto do Planalto, que é o sertão nordestino, essa região vai sofrer de estiagem exatamente porque as nuvens não vão conseguir chegar até essa localidade. As chuvas convectivas, elas são causadas pela ascensão do ar quente. Elas são as famosas pancadas de chuva, que ocorrem muito no final da tarde, daqueles dias mais quentes, principalmente no verão, e são muito comuns nas cidades de São Paulo e nas cidades do Rio de Janeiro. As chuvas frontais, elas são chuvas de encontro de massas com temperaturas diferentes, ou seja, tem uma massa de ar quente e aí chega uma frente fria com uma temperatura muito diferente, brusca queda de temperatura e com umidade ou com ar seco. E esse choque entre massas com características tão distintas acaba, na verdade, gerando essas chuvas frontais ao longo do ano. Já os ventos, que são movimentos de massas de ar gerados por diferentes pressões atmosféricas, eles transportam umidade e calor, influenciando diretamente na temperatura e no regime de chuvas de diferentes regiões. Os ventos alísios que sopram nos trópicos em direção ao Equador impulsionam a umidade do Oceano Atlântico para a Amazônia, contribuindo significativamente com o regime de chuva da região. Já o vento mistral, um vento frio e seco que sopra do norte para o sul, no Vale do Rondano, no caso, na região da França, pode impactar negativamente a agricultura local, especialmente as vinhas, já que, na verdade, esse vento acaba causando uma estiagem. No Brasil, as brisas marítimas e terrestres são importantes para a regularização térmica das regiões litorâneas, amenizando o calor durante as noites. Como funciona as brisas? A brisa marítima, ela ocorre sempre em contraposição ao aquecimento da superfície terrestre. Ou seja, como o aquecimento e o resfriamento do mar acontece de maneira mais prolongada, tanto o mar demora mais a se aquecer, como também demora mais a se resfriar, ele consegue contrapor a temperatura do continente, que se aquece mais rápido durante o dia e que se resfria mais rápido durante a noite. Então, durante o dia, o mar tem a brisa de ar fresco para o continente, e durante a noite, quando esse continente se resfria mais rápido, o mar que consegue reter mais calor vai ter a brisa de ar quente. Então, é um fenômeno que é muito importante para a gente compreender. Em
relação aos fatores climáticos, eles são essenciais para compormos, né, as características dos climas. A radiação solar é a principal fonte de energia do sistema climático, enquanto a latitude determina a incidência da intensidade da radiação solar recebida em cada região do planeta. A altitude e o relevo influenciam a temperatura, pressão e precipitação. A continentalidade e a maritimidade são gerados através da proximidade de grandes massas de água e a distância dessas massas. E as massas de ar e as correntes marítimas transportam calor e umidade entre as regiões. Vou dar agora exemplos mais pontuais de cada um deles. A latitude, como fator climático, ela é um dos principais para a gente entender as zonas, né? As zonas climáticas da Terra. E isso vai ocorrer de acordo com os ângulos de incidência solar. Quanto maior for a latitude, chegando a 90 graus norte e 90 graus sul, menor é a incidência solar. Ou seja, vamos ter temperaturas mais baixas. É o que, por exemplo, vai dar origem ao frio da região polar, tanto no norte quanto no sul. Já as áreas com menor latitude, que é o nosso ponto zero, que é a linha do Equador, é a região de maior incidência solar. E por isso temos, na parte da região equatorial, como no caso da Amazônia brasileira, os raios solares se incidem, né, quase que perpendicularmente durante todo o ano, resultando em temperaturas elevadas e numa pequena amplitude térmica anual. E nas regiões temperadas, que são ali, né, os trópicos, tanto de Capricórnio quanto de Câncer, a gente tem as médias latitudes, o que fica entre, né, o 0 e 90 graus, como o sul do Brasil, que vai ter, que apresenta, né, ao longo do ano temperaturas mais amenas, especialmente no inverno, tendo um inverno um pouco mais frio, causando variações sazonais mais pronunciadas. E as 4 estações, como vai ser o caso de algumas partes dos Estados Unidos, como Nova York, com um clima temperado, e algumas outras regiões da Europa, que também vão apresentar esse mesmo clima, onde as 4 estações são visivelmente percebidas pela população, pela economia e pela produção, seja agrícola e de outras, né, determinadas atividades. Você vai ter um verão extremamente quente, um inverno bastante rigoroso, frio, um outono que vai ali pronunciar o inverno com uma queda de temperatura mais acentuada nos últimos meses, e no caso, por exemplo, de Nova York, que vai ter um clima temperado, as folhas das árvores vão perdendo as cores, vão se tornando mais amareladas, mais laranjadas e caindo. E durante a primavera você tem assim como no outono, temperaturas mais amenas e uma paisagem muito característica, né? Que são aquelas paisagens floridas, que inclusive fazem com que Nova York seja conhecida como uma cidade que você pode visitar 4 vezes na vida, que se for em cada uma delas, em uma estação diferente, você conhece 4 cidades completamente distintas, mesmo sendo a mesma. Já a altitude e o relevo, eles são fatores climáticos que vão influenciar a temperatura e sobrepor sobre outros fatores. Vou dar um exemplo. A altitude, ela é inversamente proporcional à temperatura. Quanto maior a altitude, menor serão as temperaturas. Sendo que o efeito ao contrário não ocorre. Não é porque estamos no nível do mar que vamos ter temperaturas mais elevadas. A questão é que ela não vai ter uma influência. O que influencia é o aumento da altitude com a queda de temperatura e diminuição da pressão atmosférica. Quando eu citei lá aqueles exemplos sobre, né, a diferença de disponibilidade de oxigênio em La Paz, em cidades do Peru, como, por exemplo, para as pessoas que visitam Machu Picchu. Então, você vai ter ali uma queda de pressão atmosférica e uma queda de temperatura, o que dá, por exemplo, origem ao frio de montanha, que faz com que nessas regiões com elevada altitude, como, por exemplo, os Andes e o Everest, no Himalaia, não exista, né, uma época do ano em que a neve derreta completamente nos topos, nas partes mais elevadas dessa cordilheira, porque o frio de montanha vai se sobrepor. E aí vai se sobrepor, inclusive, a temperatura local. Algumas regiões do próprio Equador, que é a área onde a latitude faz com que tenha maior incidência solar e as temperaturas mais quentes durante o ano, tendo ali, né, invernos quase que imperceptíveis, você tem sim nessas regiões temperaturas baixas, aonde a latitude
mesmo a latitude gerando essa temperatura mais elevada, a altitude se sobrepõe e faz com que em regiões com maior altitude você tenha temperaturas muito abaixo da média. Aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, em algumas regiões, principalmente regiões serranas do estado e algumas cidades como Petrópolis, Itatiaia, Itaipava, você tem, na verdade, temperaturas menores ao longo do ano e invernos bem mais rigorosos devido à presença do fator da altitude. A continentalidade e a maritimidade são dois fatores muito simples de se compreender, entendendo que eles são opostos, né, um ao outro e tem a ver com a proximidade ou a distância das massas de água. No caso, né, a massa oceânica. Quando a gente diz que a gente tem o evento da maritimidade, é porque a gente está falando de regiões onde a proximidade com o litoral, com o oceano, vai gerar uma menor amplitude térmica e uma maior capacidade de precipitações geradas pela umidade da própria evaporação das águas oceânicas. Claro, quando essa região não for afetada por correntes marítimas frias, que eu vou falar no próximo, né, logo no próximo slide. No caso da maritimidade, eu vou dar o exemplo, por exemplo, de cidades litorâneas do Brasil, como é o caso do Rio de Janeiro. A amplitude térmica vai ser muito menor, porque o mar ele vai atuar como um equilibrador térmico. Como o oceano ele demora mais a se aquecer, mas também demora mais a perder calor devido ao fato de que a massa, enquanto, né, massa física, é maior do que o continente, proporcionalmente, esse conjunto de massa de água vai equilibrar o clima, fazendo com que nem as temperaturas caiam tanto ao longo da noite, nem subam tanto ao longo do dia. E como a gente está falando de uma área onde tem grande evaporação por conta das águas oceânicas, é uma região que vai ter maior ocorrência de chuvas e de umidade. Já a continentalidade, por ser o oposto, você em regiões afastadas do litoral, afastadas do oceano, a ocorrência de amplitude térmica é maior, porque não tem o mar como um equilibrador térmico. Então você, por exemplo, no Mato Grosso, né, em Cuiabá, você pode ter temperaturas muito diferentes, muito bruscas, né, entre a máxima e a mínima do dia. O que é gerado por esse resfriamento, por esse aquecimento da superfície terrestre maior do que da superfície marítima. A outra questão é a menor disponibilidade de precipitações, menor ocorrência de chuva e menor disponibilidade de umidade. Quem viaja normalmente para Brasília, para o Distrito Federal, costuma relatar a percepção de um ar muito mais seco. É comum nessas regiões quase todos os lugares terem um umidificador, porque como a falta de umidade no ar é perceptível, chega a ser incômoda. As pessoas relatam sangramento nasal, relatam às vezes a pele muito seca, o incômodo respiratório devido a essa baixa umidade. Sobre as massas diárias correntes marítimas, elas vão também se sobrepor a alguns fatores geográficos, como o que eu tinha citado antes, a questão da maritimidade e da continentalidade. É comum que em regiões continentais a ocorrência de um clima mais seco e com menos, né, ocorrência de precipitações seja um fator comum desse elemento, né, geográfico, que é a distância do oceano. Porém, quando você tem correntes marítimas frias passando por áreas litorâneas, você vai ter um evento completamente diferente do normal imposto pela maritimidade, o que é o caso do deserto do Atacama, que é um deserto costeiro. Mesmo estando ali próximo do oceano, o Atacama vai ser a região com menor umidade do planeta. E por que isso acontece? Por conta de uma corrente marítima que passa pela região, que é a corrente marítima de Humboldt, que sai lá do Polo Sul, e ela tem uma temperatura
ela traz uma temperatura para as águas muito mais fria. Isso faz com que as águas não evaporem, o que gera uma menor umidade e, obviamente, um menor índice de precipitações. Então, as chuvas se tornam escassas. Então, isso é um exemplo de como as correntes marítimas, né, tanto as frias quanto as quentes, podem se sobrepor ao fenômeno da maritimidade. A outra questão são as massas. As massas de ar, elas levam os nomes e as características dos lugares onde elas se originam. Por exemplo, as massas polares, óbvio que elas são frias e secas e elas se originam nos polos e elas causam, né, queda brusca de temperatura. As massas tropicais, elas são quentes e podem ser úmidas quando elas são marítimas e secas quando elas são continentais. E as massas equatoriais, elas são quentes e muito úmidas, provocando chuvas intensas, porque elas se formam na região do Equador, onde você tem um intenso processo de evapotranspiração. E aqui, falando um pouco sobre a vegetação e a ação humana como fator climático, é um bom exemplo sobre a importância, né, da floresta amazônica. Temos que levar em consideração que quando estamos citando o fato do desmatamento afetar os índices de chuva, não em escala local e regional, mas em escala global, a gente está citando o fator de que a vegetação natural ela influencia a evapotranspiração, ou seja, né, a devolução de umidade para a atmosfera que as plantas, que a vegetação natural consegue promover. E no caso da floresta amazônica, ela recicla cerca de 50% da água que recebe através desse processo, criando os chamados rios voadores, que são essenciais não só para as chuvas da região, como para todo o clima do planeta. Então, o desmatamento, que remove essa cobertura vegetal, reduz drasticamente a evapotranspiração, o que altera o albedo, que é a reflexão da radiação solar, podendo causar aumento da temperatura e redução do desmatamento e a diminuição das chuvas. A mesma coisa acontece com a intensa urbanização, que promove esse desmatamento e coloca, né, no lugar dessa vegetação, normalmente, elementos que conseguem reter muito mais calor, como o asfalto, como o concreto, o alumínio, o ferro, e isso faz com que em espaços urbanos seja comum a ocorrência de um microclima, que são as ilhas de calor, que por conta, né, de prédios arranha-céus, prédios altos que dificultam a circulação de ar e a existência desses elementos que conseguem reter muito mais calor do que a vegetação natural, a temperatura em centros urbanos pode chegar até 10 graus Celsius mais do que áreas periféricas com maior vegetação. E por fim, de maneira bem simples, eu vou apresentar os principais climas do mundo, porque vai ter uma aula sobre climas tanto do Brasil quanto do mundo específicos para poder tratar sobre os climogramas e sobre a análise desses climogramas. Agora o foco é entender as características mais gerais. Quando a gente fala do clima equatorial, como eu citei anteriormente, ele é quente e úmido e tem um grande índice de precipitação abundante durante todos os meses do ano. A gente tem ali como localização a região amazônica, a bacia do Congo e a Indonésia, na Ásia. O clima tropical é normalmente composto por duas estações, uma quente e chuvosa, né? E uma um pouco mais amena e seca. Mas o calor ali entre as médias permanece entre 20 graus Celsius e 28 graus durante quase todo o ano. E as chuvas elas não são bem distribuídas, né? Já que existe uma estação chuvosa e uma estação seca bem marcada. O que acontece, por exemplo, com o centro-oeste brasileiro, as savanas africanas e o norte da Austrália. O desértico, ele é seco e quente, com precipitações anuais muito baixas e com uma grande amplitude térmica. Foi como eu citei, o fato de que em algumas regiões do mundo desérticas você tem às vezes ocorrência de 50 graus Celsius durante o dia e menos 5 à noite, o que é uma amplitude térmica de mais de 50 graus, como é o caso do Saara na África, do Atacama no Chile e de desertos na Austrália. O Mediterrâneo, ele é composto por verões quentes e secos e invernos amenos e chuvosos, o que é o caso de Portugal, Espanha, Itália, algumas partes desses países, a Califórnia nos Estados Unidos e o Chile central, não todo ele. E o temperado, que são as 4 estações bem definidas, que aí o exemplo, né, que eu citei de Nova York, com verões quentes, invernos frios, e as estações intermediárias mais amenas, o que é perceptível, né, no centro da Europa, no nordeste dos Estados Unidos e no sul do Brasil, que é o caso
da região sul, né, e da nossa faixa subtropical. Em relação aos mais tipos climáticos mundiais, a gente tem o frio, que é composto por verões curtos e amenos e invernos extremamente rigorosos, com a presença da floresta de coníferas, o que é o caso do Canadá e do norte da Rússia e da Escandinávia. O polar, que ocorre, né, nos polos e que tem aí médias abaixo de zero, que é o caso da Antártida, do extremo norte do Canadá e da Rússia. O semiárido, com pouca umidade, chuvas esporádicas e vegetação adaptada seca, como é o caso da Caatinga, no sertão nordestino. O Sahel, na África, que é a zona intermediária entre o Saara e as partes de florestas tropicais, né, ao sul. E o subtropical, que são invernos frios e secos, verão quente e úmido e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Sul do Brasil, sudeste da China, sudeste também dos Estados Unidos. E o monsônico, que vai ser um clima específico do sudeste asiático, da Índia e do norte da Austrália, com chuvas intensas sazonais causadas por ventos que mudam de direção. E agora, para finalizar, a gente tem os eventos climáticos naturais que caem bastante, né, em concurso, que são os monções que eu citei anteriormente, que é essencial para a agricultura em países do Sudeste Asiático e da China e também da Índia, que dependem de grande quantidade de chuva para a prática da risicultura, que é o plantio de arroz. São regimes sazonais de ventos que provocavam chuvas intensas. Essas monções, elas tanto podem ser bênçãos quanto catástrofes, dependendo da sua intensidade. Por exemplo, em 2018, na Índia, ele causou, né, um clima monsônico muito intenso durante um verão, acabou causando inundações devastadoras, o que gerou diversos, milhares, né, milhões de desabrigados. E o El Niño, La Niña, que tem esse nome por conta da ocorrência no fim do ano, próximo ao Natal, que lembra, né, a espera do menino Jesus, e por isso recebe o nome de El Niño, o menino, e a menina, que é o oposto dele, porque o fenômeno é completamente contrário. Não existe ainda um consenso sobre o que gera o El Niño e a La Niña. A gente sabe o mecanismo que faz isso acontecer. O mecanismo é um aumento e uma diminuição dos ventos alísios. No caso do El Niño, que é um aquecimento anormal das águas do Pacífico, temos um total, né, uma total redução desses ventos, o que acaba, na verdade, gerando o aquecimento dessas águas, e as consequências do El Niño são bastante diferenciadas dependendo de cada região do mundo. Você vai ter ali secas no norte e no nordeste do Brasil e chuvas intensas no sul, e, por exemplo, na Amazônia, secas severas, aumentando a ocorrência de incêndios florestais, e na Laninha, que é esse resfriamento anômalo, ocorre pelo aumento dos ventos alísios, que intensifica as chuvas no norte e no nordeste, como, por exemplo, já aconteceu, né, uma chuva histórica na região amazônica entre 2010 e 2011, e a estiagem muito intensa no sul do país. Mas o que causa esse aumento ou essa diminuição dos ventos alísios ainda não é um consenso entre os cientistas. E por fim, essas são as nossas referências bibliográficas, e muito obrigada.